Bom, boa tarde a todos. Mantendo o nosso compromisso com a pontualidade, inclusive para aqueles que nos assistem aí direto da Conjur TV. É uma grande alegria recebê-los aqui. Eu sou Luciano Fuch, professor no IDP, e vou moderar esse próximo painel sobre criptoativos, moedas digitais e a ordem tributária. Então, gostaria de convidar para participar aqui dos debates a professora Fátima Cartacho, querida amiga. Por favor, professora Fátima. A doutora Adriana Gomes Rego, subsecretária da Receita Federal do Brasil. Secretária especial adjunta, desculpa, doutora Adriana. O caro amigo, doutor Jonathan Barros Vita, advogado e professor. O professor Saul Torinho Leal, caro amigo também, advogado, militante em Brasília. E a doutora Sandra Utsumi, perdão. Por favor, professora. Bom, no FIB nós gostamos de debates diretos, mas nós vamos lidar com um assunto muito complexo, até para nós tributaristas. Eu gostaria de passar a palavra, em primeiro lugar, à professora Fátima Cartacho, para dar um pouco a sua percepção individual e falar um pouco do status questione dessas grandes questões que são novas, pega até o mercado financeiro. Eu costumo dizer que os criptoativos, como a criação da moeda, foi quase como a criação do fogo, a criação da roda, revolucionou. Talvez nós tenhamos uma revolução parecida, é muito diferente, e pouca gente estava preparada para as grandes modificações. Então, professora Fátima, eu gostaria muito de ouvir as suas considerações iniciais aí. Muito obrigada, professor Luciano, também meu querido amigo do meu tempo de IDP, que a gente nunca esquece, né, professor? Então, eu queria começar, eu vou falar em pé, mas antes de falar, eu queria dizer o seguinte: não se preocupem que a minha apresentação não será tão longa. Ela tem 15 slides, mas eu só vou usar 5. Porque os outros iniciais, os 8 iniciais, são apenas um framework, uma informação geral sobre o mercado de criptomoedas, o que são as criptomoedas, que para vocês que são iniciados não é tão importante, mas ouvindo as recomendações do mestre de cerimônia ontem, que tem muitas pessoas conectadas na internet, acompanhando, eles pediram que a gente fizesse essa visão geral, para que os não iniciados possam entender os pontos de reflexão, que são os 5 pontos que eu coloco no final. E os outros 2 é o slide de abertura e de encerramento, que não vale, não tem conteúdo. Então, eu vou estar só com 5, professor Luciano. Vou ficar em pé e quero dizer 2 coisas interessantes. Eu já tinha preparado minha apresentação, me organizado mentalmente com as reflexões, e ontem a Tereza fez a gentileza de me ceder um artigo publicado pelo Fundo no dia de ontem. Exatamente no dia de ontem. E o que o artigo diz é que exatamente essa preocupação que está no meu slide número 3, que futuro nos espera. Não, mas eu vou assim para ir passando. O slide número 3 dos 5 que estão no final, porque tem uma lógica aí de condução. Eles dizem exatamente que futuro nos espera. Um maravilhoso mundo novo, que é o mundo das criptomoedas, um novo mundo que está se formando, um novo mercado financeiro, ou o prenúncio de uma nova crise global. Então, inclusive, ele faz a comparação, como também o Rogério Sturdat, que eu cito na minha apresentação, fez, dizendo que, em 2008, o mundo enfrentou uma grande crise financeira, que afetou as empresas, afetou o sistema bancário, afetou as famílias, mas foi provocada pelos bancos. E, dessa vez, nós estamos no prenúncio de uma possível crise global, se não nos precavermos, se não estabelecermos regras para prevenir o descontrole. E dessa vez não é provocada pelos bancos. São as próprias empresas que estão impulsionando um novo mercado fora do sistema formal bancário. Então, essas coisas estão dentro de um artigo que o Rogério Sturdat fez. Terei 3 frases deles para a gente pensar, que até o Zé Roberto Afonso me compartilhou, e, coincidentemente, o Fundo Monetário publicou um artigo semelhante, mostrando que mais de 50% das transações financeiras no mundo
já se fazem fora do sistema formal bancário. Então, só esse framework de entrada para a gente começar com alguns conceitos bem básicos, que eu vou tomar liberdade. Eu já estou em Adriana. Como é que eu faço na minha? Pronto, já deu. Eu queria encerrar e passar para a Adriana. Já. Pronto, muito obrigada. Vou passar para a Adriana. Então, são conceitos muito elementares. Para vocês, eu vou passar muito rapidamente. O que é um criptoativo? O que são criptoativos? Muitos consideram que são ativos digitais. Mas eu usei, como estamos na casa, junto com a secretária da Receita, o conceito formal que a Instrução Normativa da Receita trata. Diz que são representações digitais de valor que utilizam, o que é que eles diferenciam? Utilizam tecnologia de ponta, tecnologia de criptografada, organizadas em redes, que são redes descentralizadas, que se chamam blockchain. São ativos digitais que também utilizam essas tecnologias, mas a grande virtude deles, que eles propugnam como sendo o diferencial, é a transparência e uma possível segurança por conta da criptografia. E, por fim, como é que eles funcionam? Eles funcionam por meio de uma rede encadeada de computadores que formam blocos que são conectados entre si e que formam uma cadeia chamada de blockchain. Na verdade, essa forma sequencial dessas transações deveria dar, se ela estiver ancorada, por exemplo, em uma exchange, a transparência ideal. Você tem exatamente o valor, a data, como foram feitas as transações, e você, se tiver em uma exchange, você tem acesso. O grande problema são as transações que se fazem pessoa a pessoa, P2P. E como fazer isso? Como evitar que isso aconteça? Já queria passar para a Adriana de novo. As características é que quem opera um sistema desse, o que é que ele quer? Qual a intenção? Primeiro, eles querem diversificar a sua carteira de investimentos e querem obter ganhos, porque há uma promessa de ganhos grandes e de forma descentralizada e não burocrática. Só que esses ativos são voláteis, é outra característica deles. Eles podem ter grandes ganhos, mas podem ter significativas perdas. Ou seja, essa atração, por você ter um ganho maior, pode ser um risco alto. E como eu conversava ontem com Sandra, que vai ser palestrante do painel, e como é que as pessoas podem se prevenir desses riscos? Eu vou deixar essa frase para ela, que ela é uma grande especialista do sistema financeiro. Primeiramente, até conversamos também, fazer uma análise prévia. Onde é que eu estou investindo? O que é que está por baixo? Qual o lastro daquela operação? Quais são as instituições? Tem alguma paridade com alguma moeda fiduciária? Porque se tiver paridade, já tem mais uma garantia. Está dentro de um exchange, você tem que analisar. Você não pode... Eu estou com um problema de voz, mas estou com uma pastilhazinha aqui para prevenir o problema. E outra coisa, o problema é a regulação. Essa é a dificuldade. Não há um padrão global de regulação. Os países estão fazendo regulações, cada uma da sua forma, inclusive conceitos diferentes do que sejam criptomoedas. Alguns entendem que seria uma commodity, outros entendem que seria uma moeda, outros entendem que tem uma natureza jurídica sui generis. Não há uma uniformidade conceitual nem de regulamentação desse mercado. Essa é outra dificuldade. Agora, ela também tem algumas oportunidades. Quando as pessoas vendem esses criptoativos, esses ativos digitais, o que é que eles enfatizam como sendo as virtudes da criptomoeda, dos criptoativos? Que elas são a transparência, as transações são públicas, transparentes, públicas não, se for no exchange, né? São transparentes, são seguras, são criptografadas, e também que existe um mecanismo de empresas sérias que estariam respaldando. Eles vendem essa ideia, mas muitas vezes não existe esse lastro. Outra coisa interessante é que impactos isso teria para a economia. É uma nova economia, é um novo sistema financeiro que está se formando. Tem impactos grandes para o crescimento do mercado. Convém aos países restringir? Não. Os países vivem esse dilema. Eles não querem restringir o crescimento econômico no ramo novo de negócios que está surgindo, mas também eles não querem correr riscos de ter uma catástrofe.
de não se garantirem os ganhos e também desse dinheiro ser desviado para outras finalidades ilícitas, crime organizado, entre outras coisas. Então, essa questão dos impactos na economia, ela tem que ser considerada. Muitos países estão investindo, regulamentando e tentando disciplinar, porque vem nesse novo mercado uma grande oportunidade de crescimento econômico. Mas, por outro lado, a gente sabe, inclusive, em muitos casos, não só do Brasil, conversava com a doutora Helena, recentemente, como grande parte de fintechs financiam o crime organizado. E, por fim, a descentralização financeira. É muito menos burocrático. Uma das pessoas que defendem, um dos argumentos que defendem esse tipo de transação é a democratização. Quantas pessoas mais pobres não tinham acesso ao sistema bancário? Quantas empresas não conseguiam abrir uma conta PJ no sistema bancário formal? Hoje, com as contas virtuais, rapidamente abre-se uma conta sem grandes formalidades. Então, tem um lado positivo, democratizou o uso do acesso aos produtos financeiros. Mas, se não for bem disciplinado, essas pessoas que não são preparadas para investir podem ter grandes perdas. Bom, está vendo meu tempo, né? Mas não fique me deixando nervosa, não. Bom, então, terminando a parte introdutória. Bom, segurança e transparência, a gente já falou, que são as virtudes. Visão de futuro é ser um grande mercado novo, emergente, possivelmente ampliar a base tributária, se conseguirmos tributar. Se ele ficar por fora, você está erodindo a base. Mas, se ele ficar dentro, você pode ampliar a base tributária. Mas tem riscos iminentes. Quais são os riscos iminentes? Muito próximos e quase chegando. Primeiro, enfraquece o Estado, as instituições públicas, como reguladoras de um sistema financeiro. Elas estão perdendo esse controle, que era uma prerrogativa. Inclusive, eu conversava com Sandra ontem. Isso tem a ver com a questão também da soberania dos países. A moeda sempre foi uma potestade do Estado. Controlar a moeda, disciplinar o mercado financeiro, sempre foi. E isso está saindo do controle do Estado. E, por fim, ela pode ser usada para atividades ilícitas, financiamento do crime organizado, financiamento tributário, de crimes tributários e fraudes. Eu não vou fazer a leitura dessa daí, não. Se quiserem saber quais são os principais tipos de criptoativos, a apresentação vai ficar com vocês, e a maior parte de vocês já conhecem. Se quiserem saber o que eu botei em preto, é que eu vou passar rapidinho. Quais são os tipos de aplicação? Para pagamento, para investimento, também para financiamento de troca, de venda de objetos de arte, bens infungíveis, bens intangíveis, e também para a representação de outros tipos de ativos virtuais que se usam esse mecanismo. Os criptoativos no Brasil, combinei com a Adriana, comecei a fala dela, mas a gente combinou, esse painel está muito bem organizado. O doutor Luciano pediu que cada um dissesse o que ia falar, para ninguém falar a mesma coisa. Devesse cuidado. Então, no Brasil, quem vai falar é a Adriana. Eu só vou dizer uns flashes de como é que o Brasil já vem enfrentando. Ontem, a doutora Helena explicou que Portugal já classificou esses ganhos do mercado de criptoativos dentro da tributação das pessoas físicas, naquelas classes de tipos de rendimento. Mas ela disse que ainda tramita no Congresso o disciplinamento em si do mercado. No Brasil, não. O Brasil já está avançando nisso. Ele tem a legislação, a Lei 14.478, que eu não vou falar, que vai falar a Adriana, já prometi, vou só citar, que disciplina o conceito de exchanges, verifica como você identificar quem está fazendo as transações. Os fundos de investimento também no Brasil, eles estão vindo. Doutora Helena, acabei de citar a senhora aqui. E também os derivativos. São tipos de criptoativos que o Brasil... Agora vem a parte da minha palestra. Quantos minutos eu tenho? 3 minutos? Bom, a minha palestra, se não fosse essa introdução, começaria aqui. Porque não é para eu falar, é para refletir junto com vocês. Quais são as preocupações, os pontos de preocupação que eu queria trazer para nós refletirmos aqui? Primeiro, criptoativos. Primeiro, um desafio jurídico-tributário. Como classificar? Que natureza de bem é essa? É uma moeda? É um bem tangível? É uma commodity? O que são os criptoativos?
E como a gente vai ter que trabalhar esse conceito, tendo em consideração a questão da soberania, a potestade do Estado de disciplinar o mercado financeiro e a moeda. Segundo, eu já falei no início essa parte, o artigo que o Rogério estuda, foi um ex-diretor do Banco Mundial e do BID, publicou com esse tema, o adivinhável mundo novo das criptomoedas ou o prenúncio de uma nova crise global. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Depois eu quis tratar das fintechs. A gente tem falado muito pouco. E, nesse tema, eu acho que eu tenho uma experiência muito interessante para contar para vocês. Este ano, na sede da CNI, o Brasil reuniu um grupo de empresários dos setores que são regulados, setores que têm uma forte regulação do Estado para que a economia pudesse se desenvolver de uma maneira mais livre. As empresas de remédios, as empresas de serviços de saúde e o setor financeiro. As fintechs, as startups que estão começando a prover serviços financeiros. E o que é que se discutiu? Qual foi o consenso, inclusive, do governo naquela linha? Temos que desregular. Temos que fazer os famosos sandbox regulatórios para ver como podemos diminuir as regras e o controle para que empresas menores consigam fazer novos negócios. Por exemplo, uma empresa que presta serviços de saúde é muito delicado, mas vamos pensar serviços de financeiros mesmo. Ela precisaria, pequena, faz poucas transações, uma fintech. Ele baseou-se na lei das startups. O Brasil tem uma lei que permite fazer essa experiência do sandbox. Você suprime por um tempo a legislação maior, regula com regras mais flexíveis e avalia. Se o desempenho for bom, você desregula depois. Então, a tônica era o Banco Central já começou a fazer sandbox. A CVM já fez sandbox. O Instituto de Seguros, pequenas seguradoras, precisariam ter toda aquela exigência. O Instituto de Seguros também está fazendo a experiência do sandbox. Mas, no lado da energia, pequenos fornecedores de energia precisam ter aquelas regras. Por um lado, você vê todo o esforço do pessoal que quer regular menos, com algum controle, para que a economia cresça com novos negócios. Mas o próprio Banco Central, quando se trata do tema financeiro, está querendo regular. Está querendo estabelecer regras, inclusive pensar em um possível real digital, virtual. Então, a gente tem que avaliar que são dois movimentos contrários, mas não impossíveis de se dialogarem. Você tem que criar regras que não impeçam o crescimento da economia, mas que permitam o controle e o monitoramento. Como fazer isso? Essa é a grande dificuldade da questão 3. E a 4 é como criar exatamente essas regras. Eu acho que eu não vou falar mais sobre os desafios, que terminei. Não, eu vou só dizer o seguinte. Isso que eu falei está aqui. Eu vou deixar com vocês as regras do Banco Central, como é, e terminar só com uma frase dizendo: são temas que estão aqui, recorrentes, que várias falas anteriores e posteriores falaram e vão falar, sobretudo o painel agora das 15h30, que vai falar do crime organizado e vai tocar na relação desse mercado virtual com o crime. Eles permearam a nossa discussão. No mínimo, é um tema que merece nossa reflexão, merece nossa preocupação, e esse fórum está de parabéns por ter trazido exatamente antes do painel do crime organizado. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Fátima. Esse nivelamento de conhecimento ele é absolutamente essencial para a gente discutir. E já quero passar a palavra para o professor Jonathan Vita, pegando um gancho nesse ponto, porque talvez a nossa regulamentação no Brasil, né, professor Jonathan, não só no Brasil, veja os criptoativos, moedas, apenas como uma forma de investimento. Mas, como a professora Fátima bem pontuou, ela também é um meio de pagamento, uma forma de pagamento totalmente nova, que tenta fugir dos bancos centrais, da moeda feita por um país, do controle de inflação e do controle de identificação. O Bitcoin mesmo, o primeiro, foi criado por uma pessoa anônima, que não se identifica quem de forma absoluta, e quem faz o controle é a comunidade. Blockchain. Somos todos, né, professor Leandro? Além de ser essa terceira função, como bem ensina
o professor Daniel Paiva Gomes, que nos acompanha diretamente do Brasil, com as criptomoedas, os criptoativos, como uma infraestrutura também pontuada, e diferente do que a gente conhece. Qual que é o impacto disso, professor João? Como é que a gente pode regulamentar ou utilizar isso com fins mais produtivos de boa economia e não se render, né, a esse ponto que a professora Fátima estava se colocando, ficar à margem só para que os ilícitos florescem sem que sejam fiscalizados pela comunidade ou pelo público? Professor João. Bem, antes de tudo, queria agradecer, enfim, o FIB, né, em nome do professor Zé Roberto Afonso, do ministro Gilmar Mendes, e aos amigos que fazem parte dessa constelação aí de estrelas, começando, enfim, pelo Luciano, que está aqui na mesa, a Daça, Celso, que são grandes amigos, e já é a terceira edição que a gente faz essa caravana para Portugal, né? Apesar de ser o segundo fórum agora, mas teve o primeiro lá em Coimbra, depois... Hã? Aquele foi o primeiro, ano passado estivemos aqui também, e esse ano novamente, e cada vez a gente tem de se superar e falar de temas diferentes. E é muito interessante, essas provocações que você fez, Luciano, são muito importantes, por quê? Porque eu tenho um sentimento de dualidade em relação às criptomoedas. E por que eu falo desse sentimento de dualidade? Porque, e aí vou ter que denunciar a minha idade, né? Em 2006, eu comecei a escrever minha dissertação de mestrado, lá na PUC, enfim, faço as grandes homenagens ao saudoso professor Paulo de Barros Carvalho, que nos deixou mês passado. E eu decidi escrever sobre tributação do câmbio. E aquele tema, à época, me intrigava porque o câmbio era algo preconcebido, a moeda era uma ideia preconcebida, apesar de ter os trabalhos do Quiroga, os trabalhos de outras pessoas sobre tributação da moeda, mas dentro de uma perspectiva do mercado financeiro, eu dizia, olha, o câmbio é algo relevante e que ninguém estudou. Fiz aquele estudo, durante, inclusive, tive muita pesquisa fora do Brasil, quando eu estava lá no meu segundo mestrado na Bocconi, em Milão, e li bastante sobre economia monetária, li bastante sobre câmbio, e acabei identificando alguns padrões interessantes. Fátima, você falava sobre se é uma commodity ou não é uma commodity. Na realidade, pela teoria econômica, a moeda ela é considerada mercadoria para o outro sistema, mas uma mercadoria com um tratamento regulatório e tributário diferenciado. Então, vejam que a gente está aqui com o euro, mas imagino que vários aqui trouxeram os reais, por um acaso, ali perdidos na bolsa ou no bolso ali. E o que é esse real para o sistema europeu do euro? Uma mercadoria. Agora, uma mercadoria com um tratamento específico, que tem regras claras para a sua transação e, em alguns países, vírgula, apenas no Brasil hoje, temos uma tributação específica sobre essa operação de câmbio. E o que é que isso, e essas indagações, e essas ideias que eu tive em 2006, tem a ver com o tema dos criptoativos? Tem a ver porque os criptoativos e a identificação da moeda parte de encontrar um fundamento de validade. Aquelas ideias clássicas de que moeda é algo que precisa ser divisível, precisa ter um lastro, o que acabou na década de 70 com o fim do acordo Bretton Woods sobre o padrão dólar-ouro. Esses elementos faziam com que a moeda tivesse como base, inicialmente, metal, depois passam a começar a ser algo construído socialmente. Então, a moeda, por si só, é uma construção social. E, sendo uma construção social, essa moeda ela pode ter um fundamento de validade jurídico baricentrado em uma ordem jurídica estatal, ou, e aí isso veio depois da minha defesa, depois desses meus estudos, que é vir baseado em uma arquitetura P2P,
em uma arquitetura completamente descentralizada e desvinculada diretamente de uma ordem jurídica. E aí as ordens jurídicas, elas começam a fazer o quê? Elas começam a como a gente vai capturar esse fenômeno de manifestação de riqueza e nessa captura, como a gente vai regular e a tributação é um aspecto da regulação. E a gente vê que o sistema brasileiro ele começa a dizer, não, é algo assemelhado a um ativo, vamos colocar na declaração de imposto de renda das pessoas físicas e vamos, talvez, resolver boa parte do problema. A legislação, inclusive, segue nessa direção quando diz que vai ser incluído naqueles limites dos 30 mil reais, do day trade, essa tributação dos criptoativos. Entretanto, talvez aquela indagação inicial do que é câmbio e do que tributa o câmbio, ela permanece viva. E permanece viva por quê? Porque o IOF, que, enfim, advoguei em várias audiências públicas da reforma tributária para sua extinção, ele, na realidade, captura efetivamente esses fenômenos transacionais. Então, existe o IOF, títulos, que vai captar a conversão de uma série de ativos em valores imobiliários. Existe o IOF sobre o ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial, mas que não se aplica, obviamente, apesar de que o novo petróleo ou o novo ouro são os dados, mas não se aplica aos criptoativos. E temos aí seguros, obviamente, também não tem aplicabilidade, crédito também não tem aplicabilidade, mas temos o IOF câmbio. O IOF câmbio que ganha um relevo enorme, seja porque é o meio de regulação dos pagamentos internacionais, porque todo mundo contrata um serviço digital e paga através do seu cartão de crédito, e o IOF ele serve como um elemento que grava todas aquelas operações e faz, inclusive, uma função que foi dada às DSTs, né, a Digital Service Tax. A gente queria criar uma CID no Brasil de DST, mas, na realidade, a gente já tinha algo que fazia essa função, que era o IOF. E, de outro lado, a gente tem um novo fenômeno, que é esse fenômeno da finança descentralizada, esse fenômeno das moedas com características de moedas, mas que tem uma descentralização, que são os criptoativos. E como, então, esses tributos podem capturar esses fenômenos? Será que a gente precisa mudar o decreto 6306? Será que, em fazendo isso, a ordem jurídica brasileira está capturando um fenômeno que talvez não queira captar enquanto manifestação de uma moeda não aderente à jurisdição estatal? Terciariamente, a Fátima colocou no slide as stablecoins. E o que são stablecoins? Stablecoins são moedas digitais, não derivadas de bancos centrais, porque a gente vai ter o real virtual, vai ter o euro virtual, não se trata disso, mas são moedas cuja acepção de valor está vinculada diretamente a uma moeda estatal. Então, dentro dessa perspectiva, como a gente captura essas moedas que têm, na realidade, sua definição de valor vinculada a outra moeda? Como a gente vai capturar esses fenômenos de produção dessas moedas? Vejam, quando eu falo em produção aqui, é proposital. Por quê? Porque quando se fala em produção de moedas, a gente fala em mineração de moedas, que é um dos grandes temas fundamentais do direito tributário e direito ambiental contemporâneos. Eu sei que eu acabei. Um minutinho. Então, não, esse aí, olha, Fátima, ontem eu falei, eu tenho dois temas. Ou o tema tributação, meio ambiente, ou o tema que o Luciano me provocou e eu não me aguentei e tive de falar sobre a questão da regulação pelo IOF e dentro do direito tributário. E com um último detalhe, agora a gente vai ter um grande desafio, e que desafio é esse? É entender
dentro das operações triangulares com ativos digitais, como o câmbio vai ser percebido. Hoje, apenas como informação, existe já um cartão de crédito específico, eu não vou citar para não fazer merchandising de terceiros, mas que faz o quê? Você usa aquele cartão de crédito em que você insere reais, esses reais são convertidos em stablecoin, e essa stablecoin é usada para fazer o pagamento no exterior, sem pagamento de IOF e sem nenhuma característica dessa natureza. Mas, enfim, quero só reiterar o prazer de dividir essa mesa com amigos e pessoas tão ilustres e espero participar aí dos debates no futuro, que eu sei que eu estourei meu tempo. Obrigado. Muito obrigado, professor Jonathan. E como a doutora Helena Borges, da Autoridade Tributária aqui de Portugal, pode testemunhar, não é uma dificuldade só do Brasil, né? O mundo inteiro contempla, tenta entender, e daí esse esforço que a gente faz de saber a natureza jurídica também, né, desses criptoativos, e ver as características que ele tem e como reagir a eles. Mas eu já queria passar a palavra à doutora Sandra para dar a sua visão e o mercado financeiro, como vê isso, né? Qual que é a opinião deles, principalmente o internacional, como aproveitar esse potencial que está se colocando aí. Doutora Sandra, por favor. Muito obrigada, Luciano. Muito obrigada a todos vocês e a FIB pelo convite. Sou um pouco uma estranha no ninho, porque não sou advogada, como a doutora Fátima, sou economista. O que é a função do mercado financeiro formal dentro desse novo universo? Eu começo pela última parte do nosso tema do workshop, ordem tributária. Né? O que são impostos? Né? Como disse um juiz do Supremo Tribunal americano, a uma certa altura, impostos são o que nós pagamos para vivermos numa sociedade civilizada. Então, as criptomoedas surgiram a partir de um conceito de se libertar do Estado, de se libertar de controles. Né? E nós vamos abrir mão do nosso direito de viver numa civilização. Né? Então, essa é uma questão bastante filosófica, mas que é importante, porque, para além da questão dos impostos, é até a própria segurança das pessoas que têm interesse em entrar em outros tipos de investimentos ou meios de pagamentos. Né? Os criptoativos são uma categoria que, na Europa, ainda tem um processo de terminologia, como a doutora Fátima já tinha dito. A União Europeia, o Conselho Europeu e o Parlamento Europeu ainda vão designar se é uma moeda ou uma commodity. Né? E isso tem implicações de como tratar tributariamente o produto. Né? Existe também uma questão, o que é o criptoativo, o que é uma moeda digital. Por exemplo, o Banco Central Europeu, nesse momento, está a fazer testes do euro digital. Supostamente, esse teste acaba esse mês. Os resultados desses testes técnicos, informáticos, vão ser submetidos ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, e vão servir de suporte para, no futuro, quem sabe, a Europa decidir transformar o euro numa moeda digital. Né? Isso é um tema que, na Europa toda, já há muito tempo se estuda. Né? O grande problema é muito difícil abrir mão da moeda física. Né? Se tivermos um apagão, onde fica o registro? Né? Como é que eu vou transacionar? Olha, eu tenho 15 bitcoins, quero comprar essa casa, mas eu não tenho prova disso. Né? Se não tiver eletricidade, não se gera bitcoins, não se gera extratos e não se fazem transações. Então, ainda vivemos num período de transição. Em algum momento, a tecnologia evolui,
vamos viver num mundo mais digital do que vamos viver. Isso é inevitável. Agora, o que o sistema financeiro tem, nesse momento, como função? O sistema financeiro procura oportunidade em tudo que possa haver criação de valor. Então, os bancos, durante muito tempo, não se atreveram a entrar na questão das criptomoedas, porque havia uma zona cinzenta, principalmente nos anos iniciais, em que não se podia provar quem estava a cunhar a moeda, não havia provas de transações. Né? Um produto, enquanto não tem um grande valor, não é de interesse de nenhum Estado. Quando as criptomoedas chegaram aos 4 trilhões, como chegaram esse ano, de dólares, já é um grande problema. É o tamanho da economia, possivelmente. Não, é uma Alemanha. É uma Alemanha. E mais de 50% das transações em criptomoedas são em bitcoins. Então, só Bitcoin representa 1 trilhão de dólares. Então, nós temos uma oportunidade e um problema para resolver. O que as autoridades cá na Europa fizeram? Tem o MiCA, que é Markets in Crypto Assets. Né? É uma regulamentação que entrou em vigor em 2024, né, em que determina um mínimo de transacionabilidade, de liquidez, de prova de transações. Né? Regulamenta, também engloba, começa a englobar o que são as stablecoins, moedas digitais, a necessidade de haver pelo menos algum lastro quando é um produto vinculado a alguma outra moeda. Enfim, criou-se uma base que é o início da regulamentação. Isso permitiu que os bancos começassem a transacionar produtos ligados às criptomoedas e moedas digitais. Os Estados Unidos também fizeram o mesmo. É o Genius Act, que determina se um ativo atinge um valor superior a 10 bilhões de dólares, ele passa a ser regulado. Então, nesse sentido, o que aconteceu? Todos os grandes bancos viram, bom, se existe regulamentação, eu estou salvaguardado para começar a operar esse ativo, porque a lei estabelece regras. Então, eu posso começar a oferecer aos meus clientes produtos digitais. Né? Já não é tão decentralized finance. Já começa a ter exchanges, existem provas de custódia, enfim. Então, isso criou uma grande oportunidade e, como todos os mercados, durante a década de 80, no Brasil, nós vimos imensos bancos falharem, não é só no Brasil, no mundo todo. Até hoje nós temos bancos que escapam aos controles e acabam por dar problemas às pessoas, os depositantes. Né? Então, esse mercado desregulamentado que vigorou desde o início da Bitcoin começa a ser mais regulamentado e começa a criar mais segurança para quem quer diversificar os investimentos. Né? Tudo que gera valor, né, também tem que ter sua parcela de contribuição à sociedade. Então, a função dos bancos é essa, dar mais um instrumental para que as pessoas tenham o acesso a um novo tipo de ativo, ou até derivados desse tipo de ativo, com mais segurança. Né? E como todo o disclaimer diz, e que não é muito utilizado, e que as pessoas caem sempre, ganhos passados não são garantia de lucro futuro. Né? Então, mais do que qualquer lição ou recomendação, as pessoas têm que estudar. Se uma pessoa estuda, vou comprar uma casa, essa casa está numa área que vai se valorizar, essa casa está em condições, né? Uma pessoa, quando vai fazer um investimento, estuda o produto que vai adquirir. Né? As criptomoedas, as moedas digitais, os produtos derivados de criptomoedas também têm a mesma função. Nós temos de estudar os riscos
e as credenciais de quem vai nos vender, e se nós vamos manter em carteira, quem é que vai custodiar? Se eu quiser sacar amanhã, qual que é o prazo de devolução, de reembolso, penalizações, enfim, tudo isso tem que ficar muito claro, né? E isso, né, o setor financeiro tem mais capacidade de oferecer, e para os estados é um belo instrumento de acompanhamento e, em última instância, de tributação. Muito obrigado, Sandra, inclusive por se ater ao tempo. O professor Saul, que falará agora, escreveu a tese de doutorado dele sobre o direito à felicidade, né? Acho que a gente tem também que pensar sobre uma perspectiva talvez mais otimista. Aí, né? A gente vê um cenário quase apocalíptico, né? Seja na reforma, seja nesses avanços que a gente não consegue entender muito bem, professor Saul. E, claro, a gente vai fazendo certos experimentos. A professora Fátima até apontou, nos dá um sandbox, né, um campo que a gente consiga fazer um experimento, regular o mundo inteiro, regular o país inteiro, como o Brasil, de uma forma só. Mas talvez ver um pouco nessa perspectiva, né, professor Saul? O que você acha que a gente pode ter de positivo, né, nesse primeiro momento, apesar dos riscos que são já bem identificados? Bom, Luciano, agradeço o honroso convite que me foi feito, e faço na pessoa do Luciano Fouque, que nos brinda com essa bem concebida mediação desse importante painel. A minha área de especialidade é o direito constitucional, e a mim foi lançado o desafio de tentar encontrar na Constituição brasileira e na interpretação que o Supremo Tribunal Federal faz dela campos de conexão com o tema submetido à nossa análise, a tributação dos criptoativos. Não foi fácil, mas me parece que, de fato, Luciano, assim, há uma comunicação sobre o tema tributação de criptoativos e uma base constitucional brasileira sólida, que sinaliza algumas direções a respeito de toda e qualquer regulamentação que venha a ser feita. A Constituição brasileira passou, no ano de 2015, por uma grande reforma, a emenda constitucional número 85, que foi a reforma da inovação. Capítulos da Constituição do Brasil sobre o Sistema Único de Saúde ganharam um tópico específico dizendo que a saúde do Brasil precisa abraçar a inovação. Campos sobre agricultura passaram a dizer, olha, a agricultura brasileira precisa abraçar a inovação. E, de repente, foi aberto um novo capítulo da ciência, tecnologia e inovação, com dispositivos próprios que exortam o Estado a cair em campo e tentar tornar o Brasil, estávamos há 10 anos, tentar tornar o Brasil um país mais inovador. Essa reforma foi gradualmente submetida a questionamentos do Supremo Tribunal Federal, em casos esparsos. O primeiro deles foi o chamado caso dos aplicativos de mobilidade urbana, os carros que chamamos pelo telefone. E o Supremo Tribunal Federal, e aqui ainda não cuidava de tributação, apenas de inovação, o Supremo Tribunal Federal disse: há um direito à inovação de base constitucional no Brasil, é preciso que toda interpretação que envolva inovações muito disruptivas afira o interesse do consumidor, os pontos positivos na concorrência e a possibilidade de manter aberta a via de novos entrantes sempre. Nós não devemos ter medo desses novos entrantes. Posteriormente, esse capítulo da inovação começa a ser trazido para a tributação. Vem uma grande discussão a respeito da tributação do software no Brasil. O que é o software? Aquela data se discutia se era um bem ou se era um serviço. Sendo bem, a tributação é do ICMS, os estados. Sendo um serviço, do ISS, os municípios. O Supremo diz é ISS, e não apenas porque enxergo nele a natureza de serviço, mas porque o ecossistema normativo do ISS é mais simples do que o do ICMS, e com isso eu confiro dinamismo a uma atividade que, por definição, carece desse dinamismo.
mais um elemento entre inovação e tributação começa a se desenhar. Vem, ao final, o julgamento no Brasil dos livros eletrônicos. A Constituição, desde sua origem, garantia imunidade tributária aos livros. De repente, cá estamos nós com nossos livros eletrônicos, não os livros de antigamente. Isso chega à Suprema Corte. Esse livro eletrônico também é o livro físico lá de trás e, portanto, ensejador de imunidade tributária? A Suprema Corte disse: nessas hipóteses, o que vale é a teleologia, a finalidade. A imunidade do livro físico se prestava a uma exortação à cultura, ao acesso a um bem da vida que o Brasil reputa fundamental. Se parte desse livro virou um livro agora digital, a imunidade está mantida, é o mesmo bem da vida apresentado sob um outro formato. A migração do físico para o digital não elimina, não acaba com a imunidade tributária. Aonde chega o criptoativo nessa feliz caminhada constitucional do Brasil? Numa nova reforma, urgida quase uma década depois, que é a reforma tributária. A emenda constitucional 132 traz a figura da CBS e do IBS e lá lança essa categoria que é nova, uma categoria nova no plano constitucional, que são os bens imateriais. Porque até ali estávamos navegando nesse quarteto conhecido: mercadoria, serviço, renda e patrimônio. De repente, vem os bens imateriais e ali algo novo aparece no plano constitucional, diretamente na tributação. Quando se regula isso, por meio da lei da CBS e IBS, a lei agora de 2025, lei complementar 214, os artigos 229 e 230 trazem a figura do ativo virtual, descendo um degrau nesses bens imateriais lançados na Constituição e abrindo espaço para a construção de um novo ecossistema. A lei complementar, ao fazer alusão ao ativo virtual, abre espaço de discussão nos tribunais administrativos brasileiros, no judiciário brasileiro e em todo o desenho que a Receita Federal deve fazer na consecução desse novo ecossistema normativo. Para concluir, não estourando o tempo. O que, portanto, a Constituição Federal eventualmente sinaliza quanto à tributação dos criptoativos? Que é preciso manter uma certa neutralidade tecnológica. A legislação é deferente à inovação, a Constituição é deferente à inovação, a tributação precisa ser deferente à inovação. Não podemos ter estrangulamentos tão severos a ponto de inibir uma verdade que já se colocou em todo o mundo. A interpretação a ser feita pode seguir os cânones que o Supremo já disse. Vamos ver o quão bom é para o consumidor, o quão bom é para a concorrência, o quão generoso é com os novos entrantes. Estabelecemos uma tributação que seja adequada e que respeite as garantias fundamentais lançadas na Constituição brasileira. Uma equação, Luciano, possível, no meu modo de ver, de ser feita. Eu preservo o novo, mas dou a ele a formalidade que ele precisa para se colocar de maneira respeitável perante todos os bens da vida que reclamam tributação. Obrigado. Muito obrigado, professor Saul. Para encerrar essa primeira rodada aqui, vou passar a palavra para a doutora Adriana, secretária especial adjunta aí da Receita Federal, falar sobre um pouco a regulamentação que a Receita tem feito das criptomoedas aí. Tem uma medida provisória em debate no Congresso Nacional, bem polêmica, né, doutora Adriana? Enfim, pessoal, a discussão. No Brasil, a gente adora a tributação na fonte, mas para criptomoedas parece que tem muitos problemas, né, principalmente as que têm menos liquidez. E a gente gostaria muito de ouvir a sua visão aí, doutora Adriana. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, uma satisfação estar aqui para falar do que a Receita Federal vem fazendo. Aliás, eu queria agradecer à FIP o espaço que foi dado à Receita Federal do Brasil, abrindo o evento com a tributação mínima, fechando o evento com o crime organizado e nós aqui no meio, né? E a doutora Fátima, que intermediou algumas participações nossas também.
E vocês estão de parabéns, realmente, pela organização dessa concatenação de temas, porque nós vamos terminar no crime organizado, que eu vou falar aqui, que é um pouco do que a gente está vendo com as criptos. A Receita Federal começou a enfrentar o tema lá em 2015, 2016, nos perguntões que a gente colocava o que era moeda digital, e aí, naquela época, orientava-se a preencher na declaração de bens ainda como outros, né? Porque não tinha nem o campo da categoria de criptoativos, né? Em 2018, nós submetemos à sociedade, né, uma consulta pública de uma instrução normativa para regulamentar a captação dessa informação. A Receita Federal tem o Código Tributário Nacional, estabelece o dever da gente receber as informações relacionadas a fatos geradores, e nós temos uma lei que autoriza o secretário da Receita, por meio de uma instrução normativa, a estabelecer obrigações acessórias. Com base nesses normativos, nós começamos a estabelecer obrigações acessórias. Tivemos reuniões com a Associação Brasileira de Criptoeconomia para entender como é que funcionava o setor, para entender como é que a gente ia fazer essa primeira regulamentação, em que termos, porque era uma coisa nova para nós também fazermos. E o primeiro desafio que a gente tinha é ou não a moeda, né? É ou não a moeda, vamos para a função clássica da moeda, e aí chegamos ao conceito que a doutora Fátima até já trouxe aqui, que seria uma representação digital de valor, então teria essa característica da moeda. Ela tem uma unidade de conta, mas não é uma moeda de curso legal. Então, e tínhamos que atrelar a definição à tecnologia de criptografia e tecnologia de registro distribuído. Com base nisso, nós fizemos essa definição e depois fizemos também a definição de quem era obrigado a nos reportar esta informação. Quem seriam? Seriam as exchanges brasileiras, né, e aqueles que trabalham com exchanges estrangeiras, mas são contribuintes brasileiros. Tá? Ou aqueles contribuintes brasileiros que sequer trabalham com exchange, né, o peer-to-peer lá. Então, esse foi o primeiro escopo do que trabalhamos, definimos o que era exchange e passamos a captar a informação a partir de 2019. Em 2019, houve a ENCLA, né, a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Tráfico ao Terrorismo, e a ENCLA estabeleceu, na ação número 8, vários órgãos envolvem a ENCLA, CVM, nesse grupo estava o Bacen, a Comissão de Valores Mobiliários, o Banco Central, Federação dos Bancos, fora o Ministério Público de vários estados. E a ação número 8 era aprofundar estudos para combate à corrupção e à lavagem de dinheiro. E dessa ação 8 resultou um roteiro de boas práticas de investigação relacionadas a criptoativos. E aí nós fomos começando a trabalhar também com outros órgãos envolvidos, né, mais empoderados. Mas, no Brasil, o marco de criptoativos surge em 2022, com essa lei que a doutora Fátima citou, a Lei 14.478, e aí, a partir dela, aí sim vem a regulação do setor. Houve o decreto que regulamentou essa lei, e esse decreto estabelece que o Banco Central iria cuidar da regulação, não poderia ser diferente, não é a Receita Federal que vai regular
setor. A Receita Federal está interessada naquilo que é fato gerador de tributos e contribuições, então não iríamos regular, mas essa regulamentação deixa reservadas competências para a Comissão de Valores Mobiliários, Valores Monetários, e também a repressão aos crimes, a todas as atividades de repressão aos crimes de contrabando, de lavagem de dinheiro e de facilitação ao terrorismo, financiamento ao terrorismo por meio de criptoativos, né? Tanto nas diretrizes tem essa chamada, tem a última diretriz é essa de prevenção, como tem lá nas competências reservadas. Quando sai a lei, nós mantivemos a nossa regulação, nossa instrução normativa. Por quê? Porque não afetava a nossa definição e o que a gente havia estabelecido para captar a informação. Em 2021, nós começamos a colocar no campo das pessoas físicas, quando as pessoas declaravam seus bens, já os criptoativos. Em 2024, surge, no Fórum Global de Transparência da OCDE, um acordo que o Brasil assina em dezembro de 2024, que foi estabelecido um padrão internacional de transferência de informações, de intercâmbio de informações. Ontem a doutora Helena disse que também assinou esse acordo, Portugal também é signatário, que é uma convenção multilateral, e, a partir daí, os países assumem um compromisso, como até a doutora Tereza também comentou na sua explanação ontem, né, quando falou da parte de criptoativos. Naquela época foram 48 países, hoje já tem 53 assumindo o compromisso de reportar, fazer a troca em 2027. E mais 17 que países ou jurisdições que vão assumir um compromisso de reportar em 2028, desculpa. Então, em 2025, nós estamos para sair com a instrução normativa, uma nova instrução normativa que nós já colocamos em consulta pública em dezembro do ano passado. Já recebemos muitas informações, muitas sugestões, adaptamos ao que nós tínhamos colocado, já está nos finalmente, para soltarmos ainda esse ano, para captarmos em 2026 e fazermos a troca de informações, quem sabe com Portugal e outros países, a partir de 2027. Tá? Então, todo mundo caminha, e, felizmente, já temos 70 jurisdições. Estamos dando até capacitação, assim, estamos dando tipo uma consultoria para o Paraguai, Andréa? Paraguai também está nos procurando para ver, porque desde antes a gente já fazia essas trocas antes de 2024 com países que a gente tinha acordos, né? Depois é que veio a convenção. Para nossa surpresa, então, o padrão internacional agora é o CAF, que não é o Tribunal Administrativo, é o Crypto Asset Report Framework, que é esse padrão internacional. Nesse padrão internacional, vamos trocar, por exemplo, exchange por prestadora de serviço de cripto. Lá é definido que criptoativos são reportáveis, quais são aqueles que exclui-se os de baixo risco de risco tributário, quais são as operações e a diligência que tem que haver, né, os procedimentos de diligência também, para garantir que nós estamos captando, vai ter uma autodeclaração das prestadoras de cripto, tem que garantir que a gente está captando a informação corretamente e reportando a informação corretamente, porque é uma exigência também do Fórum Global de Transparência. Então, todas as prestadoras de serviços de cripto vão ter que fazer essa autodeclaração, que, dentre outras coisas, inclui
a verificação da residência tributária daqueles que estão operando com cripto. Tá? Nós acreditamos que o mundo vai avançando num maior número de informações para todas as administrações tributárias, de uma forma geral. Mas, cadê? Está aqui. Mas e o que é que a fiscalização hoje vem fazendo? O volume que a gente começou a receber é tão grande que, se você usar métodos tradicionais de cruzamento de dados, você não consegue uma boa identificação dos ilícitos que estão acontecendo. Nós, então, estamos já utilizando ferramentas de BI, estamos dando até treinamentos. O colega que desenvolveu o Crypto Analytics, ele está com apoio do BID, se não me engano, foi para a Áustria, foi para a Coreia, foi para o Reino Unido, ainda não veio para cá, eu acho, doutora Helena. Mas onde ele vai, ele faz: Adriana, hoje me elogiaram aqui, hoje me elogiaram na Coreia. Porque a gente está captando informações e essa ferramenta ela monta painéis. Então, nós começamos a captar as exchanges brasileiras, né, claro, mas conseguimos mapear um painel de calor, digamos assim, de movimentação das exchanges. Qual é a exchange, qual é a stablecoin mais utilizada? Tem 80% que corresponde a 80% do mercado brasileiro. Identificou-se, em 2023, que realmente elas estão sendo usadas como moeda de pagamento. É isso, ninguém... Identificamos o outro painel. Então, tem um painel que verifica o movimento das moedas, das stablecoins, né, dos criptoativos. Tem um outro painel que faz uma análise individual, que cruza com outros dados da Receita Federal. Houve uma situação curiosa que ele estava contando, que no primeiro piloto que ele fez, ele foi depurando e chegou a uma situação bem característica de ilicitude, digamos assim. E ele comunicaram, porque isso é a coordenação que cuida de pesquisa e seleção da Receita. Identificou e conversou com o pessoal da investigação, da inteligência da Receita, que conversa com a Polícia Federal. A Polícia Federal estava há 4 anos investigando. Então, nós convergimos. O grau de assertividade foi tão grande que ele chegou na pessoa que também a Polícia Federal estava identificando. Essa pessoa depois foi preso. Tá? Então, foi o primeiro caso que a gente tem conhecimento do mundo de que a gente conseguiu, por meio de cruzamento de dados, chegar numa organização criminosa. E tem o terceiro gráfico, que faz um mapeamento de redes também, de redes entre pessoas jurídicas. Identifica laranjas, por exemplo, com base no cruzamento de informações. Então, o Brasil está sendo pioneiro nessa parte de cruzamento de informações, por isso eu queria agradecer a oportunidade de falar aqui. Mas nós não somos tão malvados assim, não. Nós também fazemos autorregularização. Ontem eu comentei que a Receita Federal tem uma linha de tentar estimular sempre a autorregularização, o cumprimento espontâneo das obrigações tributárias. E nós identificamos 25.000, deixa eu ver aqui o número, 25.500 contribuintes que estavam, mais de 25.560 contribuintes que estavam com divergências em relação a... E aí mandamos cartas para fins de autorregularização, porque ninguém quer litígio, ninguém quer tributar. Se a pessoa puder pagar e autorregularizar, melhor ainda, né? Então, estamos nessa linha. Essa matéria teve divulgação internacional, o que mostra a necessidade de se preocupar
com a conformidade no âmbito global, no âmbito internacional. Foi bom, do ponto de vista que a gente viu, olha, já está repercutindo não só a nossa forma de trabalhar para fins de autorregularização. Cada um com os instrumentos que tem, né, doutora Helena? Tá, então, era isso que eu queria falar nesse primeiro momento. E agradecer, então, a oportunidade. Acho que ainda vamos ter outra rodada, não é isso? Muito bem. Muito obrigado, doutora Adriana. Temos 15 minutos para uma nova rodada, mas tendo em vista a plateia ilustre, eu tenho várias perguntas aqui para um grupo tão seleto de professores, mas se alguém tiver alguma pergunta, esse é o momento. Professora Helena, não sei se quer fazer alguma intervenção no debate. Só fazer um comentário e agradecer. De facto, os meus dias não são fáceis, mas tinha também muito interesse em estar aqui neste painel. Primeiro porque tenho duas pessoas que estimo muito, a professora Fátima e a Adriana Rego, e tinha muito interesse no tema, porque hoje estes são temas que nos lançam, onde temos mais perguntas do que respostas. E é bom ouvir como é que, enfim, este grupo de pessoas que pensa sobre este tema, onde é que se situam. É claro que hoje as administrações já procuraram utilizar a legislação que têm para procurar assegurar a tributação do que conseguem ver já abrangido pelo que está em vigor, não é? Porque também é difícil legislar quando os conceitos ainda estão instáveis e cada um de nós está a procurar assegurar a tributação daqueles que são os ganhos que todos percepcionamos, até para alcançar alguma justiça social, até para encontrar algum equilíbrio com os cidadãos que têm que pagar os tributos, e isso são tentativas, mas nós percebemos hoje que, à medida que vamos escalando, enfim, a tributação nestes domínios e que os ganhos são substanciais, são de valores elevados, nós vamos gerar contencioso. Não é? E as primeiras decisões dos tribunais sobre isto também ainda estão por chegar. À medida que nós intensificarmos a troca de informação sobre estas matérias, alguns ativos vão se desviar destes investimentos e vão passar para outros investimentos não regulados e onde não haja troca de informação. Aliás, esse é um dos problemas que nós assistimos hoje. Admito que tenho também alguma curiosidade no painel do crime organizado, porque quando nós começamos a trocar informação às administrações acerca dos ativos financeiros, não é? No CRS, na Europa, através dos DACs, o que aconteceu foi que muito do dinheiro que estava nas contas bancárias deixou de estar nas contas bancárias e passou a haver especulação imobiliária ou desviou-se para outras áreas onde não havia controle. E, portanto, este é sempre um jogo do gato e do rato. E é sempre nos tribunais que se alcança a certeza jurídica e que se fixa o que é que efetivamente pode ser objeto de tributação. Portanto, estas são apenas um ativo, se o classificarmos como um ativo ou como uma commodity, uma tentativa de que os sistemas fiscais fazem sempre, de que é tributar aquilo que verdadeiramente se está a apresentar como rendimento, como riqueza, como património, como consumo, o que seja, e para um utilizador normal, estes são meios de pagamento para uns, são bens para investimento para outros, e, portanto, os conceitos ainda precisam de muito trabalho, e eu diria assim, aqui dos académicos ou aqui dos tribunais, a clarificarem as posições e a ajudarem a que os parlamentos, quando legislam, cada vez mais produzam uma legislação que garanta que as administrações tributárias e aduaneiras apuram o pagamento, os impostos a pagar e que não geram disputas nos tribunais, porque tudo isso, se não gerar receita, se apenas gerar desgaste dos nossos próprios recursos e da sociedade, o resultado é muitíssimo limitado, mas é importante também fazer este comentário dizendo que há avanços, mas a certeza de que já temos receita associada a este tipo de rendimentos e ao trabalho que já é muito nas administrações fiscais ainda está por medir. O que é que isso se traduz em receita efetiva? Muito obrigada.
Sem dúvida, claro. Num mercado que movimenta 4 trilhões de dólares, realmente tem muita receita, muita capacidade contributiva, aí, mas há muita volatilidade, e talvez seja um desafio, né? Nossas autuações, por enquanto, estão poucas no que está chegando no CARF, agora CARF, Tribunal Administrativo. Nós temos autuações também nós temos uma presunção de receita na nossa legislação de pessoa física, que é acréscimo patrimonial a descoberto, que é você tributar porque a pessoa não demonstra a origem, não demonstra ter dinheiro. Ela cresce o patrimônio e ela não tem lastro para fazer face a isso. E aí nós autuamos e eles têm sido mantidos no CARF, Conselho Administrativo. Um grande desafio foi o que a doutora Tereza ontem colocou, que é assim, pensa-se na renda, mas não, quer dizer, no criptoativo como investimento, mas não se pensa como meio de pagamento. E o IVA? Ontem à noite, no jantar, o rapaz já estava me falando sobre... E o split payment do criptoativo? Vocês já estão pensando nisso? Eu disse, calma. Verdade. Mas é uma verdade que a gente vai ter que pensar. A lei complementar realmente fala, né, na permuta, uma permuta de ativos, e no seno imóveis incide a CBS e vai incidir o IBS, sim, na nossa legislação vai incidir. E aí o desafio, porque os criptoativos são feitos para não ter intermediários, as exchanges são o ponto focal, mas não são necessários, né? E se incidir todo esse tipo de tributos, o incentivo é escapar da exchanges, né? Que talvez seja o único ponto focal de informações. A professora Fátima. Bom, eu queria comentar um pouco a intervenção da doutora Helena, dizendo o seguinte, que realmente a gente aprende muito com esses intercâmbios que fazemos. E em conversas com a equipe da Administração Tributária Portuguesa, a gente viu que existe uma prática de intercâmbio com as áreas das polícias, as áreas penais, e também com o sistema do Banco Central deles, que é o Banco de Portugal. Por quê? Todos estão seguindo o dinheiro. Mas uma coisa é o dinheiro formal. Mesmo assim, olhando o dinheiro formal, a doutora Helena falava muito isso, e eu comentei com a Adriana. No Brasil, o GAECO, que fazem parte dos Ministérios Públicos do Brasil todo, trabalha o combate ao crime organizado. E hoje eles não mais estão trabalhando, enfrentando o crime, mas desidratando financeiramente o crime. Essa é a estratégia que se está usando pelos Ministérios Públicos, pelas áreas criminais. Ora, para você ver onde está o dinheiro, eles dizem muito isso, que a doutora Helena usou até essa expressão. Quando a gente olha uma concentração anômala, atípica de dinheiro num determinado setor, pode ter certeza que tem crime ali embaixo. Porque você tem são palavras suas, doutora Helena. Isso ficaram na minha cabeça, porque a gente não tem essa prática. Claro, a Receita tem seus meios próprios de analisar nos seus controles, mas não no sistema financeiro que está no Banco Central, que está nos sistemas em geral. Essa parceria é muito salutar, porque são métodos diferentes, olhares diferentes, mecanismos de inteligência artificial que todos estão usando, de inteligência financeira, e que não estão se comunicando. Então, é importante juntar os esforços no sentido de ter uma comunicação nos diversos órgãos que fazem a mesma coisa e procuram os mesmos objetivos com outra finalidade, descobrir onde está o dinheiro que financia o crime organizado. Isso eles estão fazendo com dinheiro formal, que é o que circula no sistema bancário. Agora, como fazer com aquela massa financeira que transita fora do sistema bancário, tem que ser pelas exchanges, tem que ser por outros mecanismos, mas a lógica de cooperação é a mesma. Então, eu queria só acrescentar, dizendo que aprendemos muito na visita que fizemos, com essa vontade que a administração tributária tem, essa deliberação de que não se esgota nela própria os meios, mas que você tem que trabalhar em conjunto com as outras áreas que procuram a mesma coisa. É uma guerra difícil, a guerra de combater o crime. A gente não pode perder que uma iniciativa, como disse o nosso palestrante, que vem da inovação, que vem de um propósito importantíssimo,
se perca porque foi desviada para uma finalidade ilícita. A gente não pode permitir isso. Temos que preservar a inovação e combater a ilicitude. Tá bom. Eu vou dar 2 minutos para a doutora Sandra, para o professor Jonathan, para o professor Saul, para encerrarmos, que já temos, infelizmente, não cabe mais uma pergunta, mas, doutora Sandra, as suas considerações finais. Já antecipar um pouco os próximos temas, a questão da regulamentação, da formalização do KYC, ou seja, o dinheiro que entra no sistema bancário hoje é muito mais supervisionado do que qualquer época da história, né? E também o fato de haver um volume muito grande em circulação que não está no mercado formal pode ser a fonte de uma nova crise, porque nós nunca experimentamos uma grande crise. Hoje, o sistema financeiro cria produtos a partir de criptoativos, né? A regulamentação em que tem que haver um mínimo de conversibilidade, um mínimo depositados em instituições bancárias europeias ou equivalente em títulos do governo europeu. Mas, se nós tivermos algum problema de liquidação, de conversibilidade, de exchange, de pricing dos ativos, o sistema bancário também está exposto a uma nova crise, vindo de uma nova classe de ativos. Então, já antecipando, o que a falta de visibilidade de todo o ecossistema digital pode criar para a sociedade como um todo. Muito obrigado. Bem, eu queria fazer alguns comentários. A Adriana, inclusive, tocou num dos pontos que, para mim, é relevante, que é a questão do split payment dentro da reforma tributária do consumo. E algo que eu falei nas audiências públicas, seja da Câmara, seja do Senado, foi a gente precisa ser agnóstico em relação aos meios de pagamento. A gente precisa ter um sistema financeiro que seja indiferente à regulação e à experiência do usuário em relação ao meio de pagamento que está sendo utilizado. Então, como centralizar essas informações, como usar os pontos nodais para resolver isso, eu acho que a gente tem tecnologia suficiente para fazer. Agora, a gente precisa enfrentar que, na realidade brasileira, por exemplo, a gente tem um índice de bancarização próximo hoje, depois da pandemia, próximo de 90%. E do PIX? O PIX, que hoje é o meio de pagamento mais utilizado, e isso não retorna. Então, a preocupação de o dinheiro físico ser ainda instrumento de grande porte para lavagem de dinheiro começa a esmorecer, porque o capital circulante e o uso de dinheiro físico é abaixo de 8%. Os ativos digitais, eles começam a ganhar uma proeminência, mas, ao mesmo tempo, você tem, como eu disse, pontos nodais em que você consegue fazer isso. Então, quando você tem uma regulação que incentiva a inovação, e o Saul falou bastante sobre inovação, você tem a possibilidade de fazer essa rastreabilidade. O DREX, na realidade, que é o real digital, né, ele vai servir para quê? Ele vai servir para dar um caráter de smart contract à moeda digital, coisa que não necessariamente os criptoativos tradicionais têm. Mas, quando a gente tem uma regulamentação e uma tributação indiferente, a gente estimula que a sociedade funcione de maneira com a alocação ótima dos fatores de produção. O cuidado que a gente precisa ter é exatamente esse, dentro de uma perspectiva do direito tributário. Muito obrigado. Luciano, eu acho que você é generoso com o nosso mediador, que já antecipou que nosso tempo se esgotou um pouco. Deixei minha mensagem, trouxe meu recado, queria apenas reiterar o agradecimento da oportunidade de ter aprendido tanto com um painel de tão boa qualidade hoje. Obrigado. Excelente. Muito obrigado a todos. Convido a toda a plateia aí. Agora nós temos, de imediato, e não é à toa, um painel sobre tributação e crime organizado e criminalidade, que estão utilizando muito agora esse tipo de instrumentos, e por isso a gente queria conectar com esses temas. Tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde.